Simbora, crianças! Agora que vocês clicaram na segunda parte da aula de hoje, então vamos dar uma olhadinha qual é a crítica doutrinária, é bom que se diga, mais comum a esse disposto no inciso 1 do artigo 14 da Lei dos Crimes Ambientais. Os doutrinadores, eles costumam dizer que seria de dificílima aferição essa história do baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Porque, veja, o grau de escolaridade do agente é até fácil de você mensurar. Como assim é fácil de você mensurar? Você chega e pega o cara e diz, rapaz, você tem diploma de quê? Você estudou até que grau? O cara vai chegar e vai dizer, não, eu só fiz a alfabetização. Eu estudei até a 2ª série do primário, sei lá, eu só concluí a 8ª série do ensino básico. Você tem como mensurar esse grau de escolaridade. O problema é que nem sempre a instrução está ligada à escolaridade do agente. A lei poderia ter colocado aqui instrução formal. Se a lei tivesse colocado instrução formal, aí era você pedir a ficha 18, era pedir a ficha 19, era pedir o diploma de colação de grau do cara, alguma coisa dessa natureza. Mas a lei fala simplesmente em baixo grau de instrução. Muitas vezes a pessoa pode não ter uma educação formal. O que é uma educação formal? Aquela educação de banco de sala de aula. O cara pode ser analfabeto, ou ser semi-alfabetizado, ou ter concluído só lá a 3ª, 4ª série do ensino fundamental, mas ter um bom nível de conhecimento, ter um bom nível de instrução, principalmente no que diz respeito às questões ligadas ao meio ambiente. E aí eu vou dar um exemplo a vocês, que está muito ligado à história do conhecimento empírico. Eu tive a oportunidade, essa pessoa já é falecida, mas foi um cara, entre as pessoas que eu conheci na minha vida, um dos mais emblemáticos. Eu sou aqui do interior do Ceará, sou criado entre o interior do Ceará, o Cariri cearense, e o sertão pernambucano. Meu pai é filho do sertão, nascido no meio da zona da Caatinga, e até hoje, sempre que eu posso, pelo menos uma vez por mês, eu estou por lá, próximo à família, próximo aos amigos. E eu conheci na minha vida um cidadão chamado Mané Chico. Eu não sei o nome dele completo, mas todo mundo na região o conhecia por Mané Chico. E ele tinha uma casa, ele morava dentro de uma terra que hoje pertence ao meu pai, que é onde meu pai depois se aposentou, meu pai foi morar. O Mané Chico, ele não sabia escrever o próprio nome, ele não sabia ler nem escrever, ele era completamente analfabeto, ele não sabia nem fazer lá o desenho do nome, como nós costumamos dizer. Mas ele era um cara nascido e criado, ligado à terra, ligado à caatinga. Então, por exemplo, eu cansei de sair andando com ele para ir pescar quando tinha água no sertão, quando chovia, ficavam os açudes cheios lá no sertão. A gente saía para pescar e ele chegava às vezes no meio da trilha, ele parava e dizia, não, não vamos. Aí eu dizia, por quê? Ele disse, porque vai chover. Se olhava para o céu, não via uma nuvem. Mas chover, no meio do sertão, em plena caatinga, disse, não vai chover, agora não dá para a gente ir não. A gente voltava para casa. E 1 hora depois estava caindo o pé d'água. Ele tinha o conhecimento empírico, ele sabia olhar para as nuvens, ele sabia olhar para a natureza e interpretar as mensagens da natureza. Ele chegava e dizia, olha, se você plantar isso aqui nasce, mas esse outro produto não nasce. Quando o pessoal ia fazer a queimada para limpar a terra, em toda a região chamava ele. Ele não tocava fogo em nada, mas ele ficava lá e dizia, não começa a queimar por aí não, porque o vento está dando nesse sentido. Tem esse tipo de árvore aqui que queima mais rápido do que aquele tipo de árvore. Você tem que começar a queimar de lá para cá ou daqui para lá. Você tem que esperar mudar o vento. Hoje não é um bom dia. Daqui a 2, 3 dias o vento vai mudar de sentido. Eu cansei de ver ele fazendo isso. Ele tinha nenhum grau de escolaridade. Mas ele era um cara, em relação às questões ligadas ao meio ambiente, extremamente instruído. A instrução dele não é formal, é empírica, mas existia. Então, muitos doutrinadores falam que essa história de se atenuar a pena pelo baixo grau de instrução do agente é algo dificílimo de ser mensurado. Porque a lei não fala em instrução formal. O que eu tenho aqui é uma partícula alternativa. Eu não
posso fazer uma interpretação em prejuízo do réu e entender que esse grau de instrução obrigatoriamente seria instrução formal, instrução ligada à escolaridade. Então, como é que você vai mensurar o que o cara sabe ou o que o cara não sabe? O grau que ele tem de conhecimento ou não sobre as questões ligadas ao meio ambiente. Essa é a crítica que muitos doutrinadores tecem sobre esse dispositivo. Agora, é claro, se você puder memorizar o artigo 14, ajuda muito. Se a lei falar lá, se a questão falar lá, nos termos da lei, o baixo grau de instrução do agente é atenuante em crimes ambientais? É, não resta dúvida. Está escrito na Lei 9605. Assim como o arrependimento do infrator, a comunicação prévia pelo agente de perigo iminente de degradação ambiental, a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental, tudo isso caracteriza atenuante genérico de pena. É por isso, senhores, que a nossa letra A da questão de número 5 está correta. Vamos dar uma olhadinha porque as demais estão falsas. A letra B diz: são penas restritivas de direito da pessoa jurídica na lei dos crimes ambientais a suspensão de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, a proibição de contratar com o poder público e a imposição de multas. Olha onde está a pegadinha, olha onde o cancão pia e os caboré canta dentro. A multa não é modalidade de pena restritiva de direito para a PJ. A multa é pena autônoma. Pega o teu vadimeco aí, vai lá para a lei dos crimes ambientais e dá uma olhadinha no artigo 21 da lei dos crimes ambientais, por gentileza. Lei 9605, artigo 21. Eu vou lendo aqui no meu vadimeco e você acompanha a leitura no seu. Diz o texto normativo: as penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são multa, restritivas de direito e prestação de serviço à comunidade. A lei dos crimes ambientais considera a multa aplicável a uma pessoa jurídica por crime ambiental como pena autônoma. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é letra de lei. O artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais considera a multa como pena autônoma. E aí você já consegue perceber o erro da questão. A questão afirma que as multas seriam modalidades de PRDs, de penas restritivas de direito. Não é. Para a pessoa jurídica, diz o artigo 21, a multa é pena autônoma. E aí você aproveita o ensejo e dá uma olhadinha logo no artigo 22. O artigo 22 diz: as penas restritivas de direito da pessoa jurídica são suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Então, o artigo 22 me arrola, me lista, estabelece o rol das PRDs aplicáveis à pessoa jurídica. E repare que a multa não faz parte desse rol. Assim sendo, a letra B da questão de número 5 está falsa, está errada. A letra C diz: sendo independentes as esferas administrativa, civil e penal, a sentença penal condenatória por crime ambiental deve se limitar à aplicação de penalidades, devendo a reparação civil ser discutida em outra ação judicial. Está errado, pessoal. Buscando dar celeridade à reparação do dano produzido ao meio ambiente, a Lei dos Crimes Ambientais estabelece taxativamente que o juiz penal, ao condenar alguém ou uma pessoa jurídica por crime ambiental, sempre que possível, ele já deve estabelecer o montante pecuniário
que esse condenado deverá prestar para reparar o dano ambiental por ele produzido. Isso foi uma forma, essa disposição foi uma forma que a Lei 9605 encontrou para tentar acelerar a reparação do dano ao meio ambiente. Porque perceba, o que é que acontece na regra geral? Eu vou te explicar o que é que acontece em regra, para depois nós percebermos a particularidade presente na Lei dos Crimes Ambientais. Em regra, a sentença penal condenatória transitado em julgado vira título executivo na alçada civil. Essa é a regra. Se porventura o indivíduo foi condenado penalmente em sentença transitada em julgado, um dos efeitos que esta sentença condenatória irá acarretar é a obrigação de reparar o dano. Então, a vítima desse crime poderá, de posse dessa sentença condenatória irrecorrível, ingressar na alçada civil com a chamada ação cível ex delito. Por que ação cível ex delito? Porque como o direito indenizatório já é tido como líquido e certo, você já entra na fase de execução. Eu não tenho mais que discutir mérito. Escutaram o que eu falei? Eu não tenho mais que discutir mérito. Eu já iria discutir quantum. Exemplo, meu diretor Diego, ele resolveu me matar. Atirou, meteu bala em mim. Os tiros me alvejaram, mas eu, graças a Deus, não morri. Só que fui para o hospital, tive que gastar com exame, tive que gastar com tratamento médico, fiquei impossibilitado de trabalhar, uma série de coisas. E aí Diego foi condenado em sentença irrecorrível por tentativa de homicídio. Eu que fui a vítima desse crime, posso levantar essa sentença condenatória contra ele e eu passo a ter um título executivo contra Diego. Eu pego aquela sentença condenatória penal e vou na justiça civil entrar com ação ex delito. Eu já ganhei a fase de discussão de mérito. Que eu tenho direito a ser indenizado, isso é consequência do que está estabelecido na lei. O que será discutido não é mais o mérito indenizatório. O que será discutido na alçada cível é o quantum indenizatório. Que ele vai ter que me indenizar, isso é um fato. Quanto é e como é que ele vai pagar esse termo indenizatório é que será discutido na ação cível ex delito. É isso que acontece normalmente. A sentença penal condenatória é título executivo para o intento de uma ação cível ex delito. Em sede de crimes ambientais, isso acontece em outras legislações específicas, mas aqui nós estamos falando especificamente de crimes ambientais. Em sede de crimes ambientais, a lei tentou dar uma celeridade maior. E aí o que é que a lei diz? A lei diz que o juízo penal, na hora que estabelecer a sentença condenatória por crime ambiental, ele, em sendo possível, já deve dizer o valor que o condenado irá pagar a título de reparação do dano. Se porventura o cara produziu um crime ambiental que devastou 3 hectares de floresta nativa, e o juiz, ao condená-lo por esse crime, consegue mensurar que seriam necessários 50 mil reais para se recompor aquela área devastada, o juiz já pode, estabelecer na sentença penal o valor da reparação do dano produzido. Sabe onde é que isso acontece muito? Isso acontece muito com pichação de muro. Aí o cara, pichação de muro, professor, inclusive nos 2 últimos dias, nós estamos tendo um debate muito grande na imprensa, no Facebook, na internet, sobre esse crime de pichação de muro. Por quê? Não cabe a mim, é bom que se diga, fazer juízo de valor sobre a conduta de quem quer que seja. Quem sou eu para julgar os outros? Mas o que eu vou lhe dizer é uma informação jornalística. Eu vi essa reportagem no Jornal da Globo, li no site da Folha de São Paulo, li no jornal aqui, no Diário de Pernambuco, que é o nosso jornal de circulação aqui, vi também os comentários no Facebook. Então, não estou fazendo juízo de valor, estou dando uma informação. Um cantor norte-americano chamado Justin Bieber, que teve fazendo algumas apresentações aqui em território brasileiro no último final de semana próximo passado, foi visto, tem foto inclusive, dele pichando ou grafitando, como queira chamar,
um muro do antigo Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Inclusive aí está um debate, porque tinha uma viatura da Polícia Militar lá no local e não fez nada. Mas que tem foto dele fazendo lá a grafitagem no muro, tem. E aí o pessoal discutia, está discutindo ainda, se isso é crime, se isso não é, como é que faz? Bom, é crime. Só que muitos falaram que se tratava de crime de dano. Artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Não é. Cuidado com isso. Pichação de muro não caracteriza crime de dano. Eu tenho previsão específica na lei dos crimes ambientais. Essa história de pegar uma lata de spray e sair pichando o muro caracteriza-se como crime ambiental. Cuidado, senhores, não vão perder questão por besteira, pelo amor de Deus. Não vão cair nessa pegadinha, não vão deixar de ganhar a questão por uma besteira dessa. Quem pega uma lata de spray e sai pichando o muro, pratica crime ambiental e não crime de dano, em decorrência da aplicação do princípio da especialidade ou da especificidade. O artigo 65, escutaram o que eu falei? O artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais estabelece taxativamente essa conduta. Eu vou até pegar aqui o artigo 65, vocês pegam aí o de vocês, depois nós voltamos para a análise dessa questão. Abra aí o Vadmec de vocês, artigo 65. Diz a letra da lei, artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais: pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Crime ambiental. Então, ao contrário do que muita gente tem falado, e eu tenho visto demais isso rolando nas redes sociais, a conduta desse rapaz que foi lá, pegou uma lata de spray e pichou a parede do antigo Hotel Nacional no Rio de Janeiro, não caracteriza crime de dano. Deve ser aplicado à tipificação do caso concreto o princípio da especialidade. Portanto, tal conduta deve ser caracterizada como crime ambiental. Aí alguns dirão, mas professor, era grafitagem, não pichação. E grafitagem não é crime no Brasil. Cuidado. Observe o que diz o parágrafo 2º da lei, do artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais, que foi introduzido em 2011, pela Lei 12.408. Parágrafo 2º do artigo 65 diz: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que, aí é que está a pegadinha, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico artístico nacional. Ou seja, muitos dizem, não, grafitagem é diferente de pichação. Grafitagem não é crime ambiental. Veja, eu até concordo que grafitagem é diferente de pichação. E não cabe a mim fazer juízo de valor se a grafitagem é uma manifestação artística legal, não é porque não existe isso. Arte é arte, cada um aprecia com os olhos, com mais ou com menos sensibilidade que tem aquela manifestação. Mas repare, ainda que eu considere que o objetivo do rapaz era fazer grafitagem, ele precisava de autorização prévia. Se eu chegar na sua casa, bater na sua porta e falar, olha, eu queria grafitar o seu muro, mesmo que sejam rabiscos incompreensíveis, eu quero grafitar o seu muro, o senhor autoriza? Se o dono ou locatário, se for o caso, autorizar, beleza, não tem crime da minha parte. Mas se não existe autorização prévia, é crime ambiental.
Se eu chego num monumento público, se eu chego num prédio com uma lata de spray e começo a grafitar, ou pichar, como queira chamar, independente de qual seja o meu objetivo, e eu não tenho a devida e prévia autorização do proprietário, locatário ou responsável pelo local, eu incorro em crime ambiental, ao teor do artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Pegaram o bizu? E aí, voltando para a análise da questão, como eu estava dizendo para vocês, é relativamente comum os juízes, ao condenarem o indivíduo por esse crime ambiental de pichação de muro, se for cabível, já estabelecer na própria sentença condenatória o valor da reparação patrimonial. Quanto é que o dono da casa vai gastar para comprar tinta e pintar o muro que foi pichado? R$1.000. Então, em sendo cabível, o juiz penal, ao condenar o réu, já estabelece o valor da reparação do dano. Isso está previsto ao teor do artigo 20 da Lei dos Crimes Ambientais. Volta lá, volta aí no teu vade-mecum e vai para o artigo 20 e vê o que diz o texto normativo. Eu vou ler aqui a literalidade do dispositivo. Artigo 20 da Lei dos Crimes Ambientais. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Então perceba, a Lei dos Crimes Ambientais diz que o juiz penal, a sentença penal condenatória, poderá, além da pena, estabelecer o valor da reparação, e esta reparação obrigatoriamente seria de natureza civil, seria uma reparação de natureza patrimonial. Beleza? Pegaram o bizu? É por isso que a letra C da questão está falsa. A letra D diz: deixar de averbar reserva legal após devida advertência para apresentar termo de compromisso constitui infração administrativa e crime tipificado na Lei dos Crimes Ambientais. Parece aquelas questões do meu grande amigo Frederico Amado, um dos maiores professores de direito previdenciário e de direito ambiental desse país. Eu sou fã dos livros de direito ambiental do professor Fred Amado, nosso amigo aí de longa data, nosso parceiro aqui no Complexo Ensino Renato Saraiva. Veja só, é infração administrativa, inclusive existe regulamento específico que corre em paralelo à Lei dos Crimes Ambientais, falando sobre a averbação de reserva legal, tá? Você deixar de averbar reserva legal quando devidamente notificado, conforme regulamentação específica, é infração administrativa, mas não crime. Foge aí da nossa alçada de análise. Assim sendo, a letra D está falsa, está equivocada. Logo, gabarito da nossa quinta questão, letra A. Quinta questão que nos permitiu discutir vários aspectos pertinentes à Lei dos Crimes Ambientais. Passemos agora para a questão de número 6, um outro tema muito, mas muito cabuloso e que existe uma possibilidade gigantesca de aparecer na sua prova, que são os institutos inerentes à violência doméstica e à Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. Observemos inicialmente o que diz o enunciado, é uma questão de verdadeiro ou falso. Uma mulher solicitou apoio policial sobre a alegação de que seu esposo lhe agredira minutos antes, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve. Após breves diligências, o autor foi localizado e apresentado sem qualquer resistência à autoridade policial, perante a qual assumiu ter agredido fisicamente a esposa com cabo de um facão. Veja, ele não bateu com o facão, porque senão alguns poderiam pensar em tentativa de homicídio a título de dolo eventual. Ele bateu com o cabo do facão. Não existe lâmina cortante no cabo. Então, ter agredido a esposa com o cabo do facão. Nessa situação,
pode a autoridade policial agir de ofício e adotar as providências legais cabíveis, independentemente de representação da vítima. Bom, de cara eu lhe digo que essa questão está verdadeira, que essa questão está certa, e o objetivo dela é que você conheça o teor da ADC 19 e da ADIM 4424. Mas eu não vou falar especificamente desses dois posicionamentos do STF agora. Eu vou daqui a pouco falar sobre eles, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo dessa questão, já dizendo que ela está correta, para analisar alguns elementos importantíssimos sobre a Lei Maria da Penha. E antes de mais nada, nós precisamos aqui tipificar o crime praticado pelo marido. Nós precisamos saber qual é o crime que o marido praticou. E aí entra um detalhe. Tecnicamente falando, a Lei Maria da Penha não tipifica crimes. A Lei Maria da Penha, ela alterou ou introduziu redações de crimes no Código Penal. Mas, tecnicamente, a Lei Maria da Penha não tipifica crimes. Ela define o que é violência doméstica, ela estabelece as medidas protetivas de urgência, ela estabelece competência, rito processual, mas os crimes estão tipificados ao teor do Código Penal. Ainda que tenham redação dada pela Lei Maria da Penha, mas tecnicamente os crimes estão tipificados no Código Penal. A conduta praticada por esse marido enquadra-se ao teor do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal brasileiro. Ouviram o que eu falei? De novo e devagar. A conduta praticada por esse cara enquadra-se, tecnicamente falando, ao teor do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal brasileiro. O crime por ele praticado é de violência doméstica. Pegue aí o teu vadimeco, vai para o artigo 129, lesão corporal, e abre nessa modalidade específica de lesão corporal, que é chamada de violência doméstica, e acompanha aqui comigo a leitura. Artigo 129, parágrafo 9º do CP, violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Primeiro detalhe importantíssimo. Quando nós estamos falando de violência doméstica, nós estamos presumindo que a lesão corporal praticada pelo agente seja de natureza leve. Ouviram o que eu disse? Quando você vai tipificar o crime de violência doméstica disciplinado ao teor do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, é indispensável que se presuma que a lesão praticada foi leve. Porque se a lesão for grave ou gravíssima, a tipificação será nos termos do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º. Ainda que praticado nesse contexto. Se resultar em morte, do parágrafo 3º do mesmo artigo, ainda que praticado nesse contexto. Para facilitar a sua vida, a leitura que você deve fazer desse parágrafo 9º é a seguinte. Se a lesão leve for praticada, percebeu, Bizu? Se a lesão corporal de natureza leve for praticada contra ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, descendente, filho, neto, bisneto, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, nós teremos o crime do parágrafo 9º do artigo 129. Chamado de violência doméstica. A pena será de detenção de 3 meses a 3 anos. Por quê? Se eu pegar hoje, estou subindo aqui, se eu hoje pegar Diego, que é meu colega de trabalho,
e der 4 tapas nele, e ele for para casa com sangue quente, como a gente diz, será lesão leve. Eu responderei nos termos do caput. Detenção de 3 meses a 1 ano. Mas se eu praticar a mesma conduta contra minha esposa, aí já será violência doméstica. Porque eu estou praticando lesão leve contra cônjuge ou companheiro. Então, o disposto nesse parágrafo 9 aqui diz respeito à lesão corporal de natureza leve quando praticada nessas circunstâncias. Aí eu terei a caracterização da violência doméstica. Mas sobre essas circunstâncias, tem uma série de pirreps, tem uma série de pegadinhas, que eu só falo se você me ajudar, clicando na terceira parte da aula de hoje, por favor.